paz do Senhor para todos. Estamos hoje para mais uma aula da nossa escola bíblica, que temos como tema nesse trimestre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas. Hoje, dando continuidade à lição onde estamos falando sobre a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho. E hoje, na lição de número 7, estudaremos sobre a obra do Filho. Nós já vimos quem é a segunda pessoa da Trindade, já vimos também na lição passada sobre o Verbo encarnado, e agora vamos aprender sobre a obra do Filho. O nosso texto áureo se encontra em Filipenses 2:9, que diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. A verdade prática afirma: a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. A leitura bíblica se encontra em Filipenses 2, de 5 a 11, e Hebreus 9, 24 a 28. Vamos ler. Filipenses 2 e 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hebreus 9. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora compadecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, a lição de hoje, aqui já vimos a leitura bíblica em classe, esses dois textos de Filipenses e de Hebreus, e a gente vai estudar justamente sobre a obra do Filho, a obra da segunda pessoa da Trindade, que ele veio se oferecer em sacrifício vivo por toda a humanidade. E a obra não só contemplou a remissão e o perdão dos pecados, mas ele também, a gente vai ver aqui, sobre na obra do Filho, a humilhação, a sua redenção e também a sua exaltação. A introdução da nossa lição diz assim: Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, que assumiu a forma humana, viveu uma vida sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou vitoriosamente. Sua missão abrange não apenas o perdão dos pecados, mas a revelação do caráter do Pai e a restauração de toda a criação. Esta lição visa apresentar a profundidade da obra do Filho em três dimensões: sua humilhação, sua redenção e sua exaltação. Então, aqui na nossa introdução, já vemos, já podemos contemplar aqui essa obra do Filho. A gente vai ver na lição de hoje, que Cristo veio ao mundo, como a gente já estudou na lição passada. Aqui o Verbo se fez carne, ele foi plenamente homem, se tornou ali plenamente homem, ali nasceu da Virgem Maria e estava aqui na terra como plenamente homem, mas não abriu mão da sua divindade. Mas a gente vai ver que ele
aniquilou-se da sua glória, mas não da sua divindade. E diz aqui, né, na introdução, que a sua missão não abrangeu apenas o perdão dos pecados, como eu já falei, mas a revelação do caráter do Pai, né? A gente viu que o Pai, né, ele é o próprio amor, né? O amor incondicional, o amor que deu a vida do seu próprio Filho para a remissão dos pecados de toda a humanidade. E o Filho, né, se dispôs, né? Essa obra ele veio voluntariamente, né, por amor à humanidade. Ele amou o mundo assim de uma maneira tal que morreu por toda a raça humana. Mesmo nós não tínhamos nada para oferecer, né? Só tínhamos pecados, mas mesmo assim ele nos amou e se ofereceu voluntariamente para morrer, para redimir toda a raça humana. Então nós vamos ver nessas 3 dimensões, né, da sua obra: a sua humilhação, né, que ele humilhou-se a si mesmo, né? A sua redenção, ele morreu, mas ele ressuscitou, né? E também a sua exaltação, ele foi exaltado, né? Como diz aqui o texto, né? Que ele está acima, o nome de Jesus está acima de todo nome, né? Está acima de todos, né? Então o tópico 1 diz assim: a humilhação voluntária do Filho, né? Voluntária porque ele mesmo se ofereceu, né? Ele não foi humilhado, ele se humilhou, né? Diz assim: submissão de Cristo, subtópico 1. Paulo exorta a igreja de Filipos à unidade e à humildade. O apóstolo adverte aqueles irmãos a terem a mente de Cristo. Diz o versículo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O termo grego traduzido como sentimento é phroneo, que também pode significar modo de pensar e disposição mental. Dessa forma, os crentes devem assumir o mesmo modo de pensar e viver que foi demonstrado por Cristo. Refere-se a uma consciência moldada pela humildade, amor e obediência. Imitar a mente de Cristo significa renunciar ao egoísmo, buscar o bem do próximo e viver para a glória de Deus. Como cristãos, somente somos chamados não apenas para crer em Cristo, mas para pensar e agir como Ele. Então aqui essa submissão de Cristo, né? Ele se submeteu, ele foi submisso ao Pai, né, em toda a obediência, né? Ele foi obediente em todos os momentos, né? Ele foi obediente em todos os momentos. E Paulo aqui, ele exorta a igreja a nós termos essa mente, né, que envolve o mesmo sentimento que houve em Cristo. Esse sentimento aqui é a mesma vontade, o mesmo sentimento que houve em Cristo, o sentimento que da humildade, né? Da humildade, do amor ao próximo, do perdão. Então Cristo tinha esse sentimento, né? Então aqui ele está afirmando que é o modo de pensar. Então nós devemos agir no nosso modo de pensar, no nosso viver, como também Cristo pensou, Cristo viveu. Nós devemos ser imitadores de Cristo, né? Diz aqui que refere-se a uma consciência moldada pela humildade, pelo amor e pela obediência. Então Cristo, ele tinha essa humildade, né? Ali a gente vê uma prova viva, quando Cristo ali, perto da sua crucificação, ali, ele lava os pés dos discípulos, né? Ele lava ali numa forma de humildade, nos dando um exemplo de humildade. Ele mesmo sendo mestre, mesmo sendo Deus, ele estava ali numa forma de servo, né? Ele estava ali na forma de servo e ele dá o exemplo, ele diz que fizéssemos o mesmo, né? O maior serviço ao menor, né? Estudo é bíblico. Aí diz mais de amor, né? Jesus amou a humanidade, mesmo a humanidade sendo pecadora, mesmo a humanidade o rejeitando, mesmo a humildade caluniando dele, mas ele estava ali de braços abertos para perdoar e amar a todos, né? A todos. E também a obediência. Cristo foi obediente até a morte. Em todos os momentos, Jesus estava ali em obediência ao Pai. Ali também, ali no Getsemane, quando Jesus afirma, diz,
Ele, naquela oração, ele fala para o Pai: se possível for, afasta de mim esse caso, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então ali ele estava em obediência, ele estava sendo obediente ao Pai. Então, imitar a mente de Cristo significa o quê? Renunciar ao egoísmo. Nós devemos renunciar ao egoísmo, buscar o bem ao próximo, né? E viver tudo para a glória de Deus, né? Não buscar exaltação, não buscar nos engrandecer, mas sim, assim como disse João Batista, o que importa é que ele cresça, ele Cristo, e eu diminua. Então, Cristo, Jesus estava ali também em todo o tempo, exaltando e elevando o nome do Deus Pai, do Pai ali, enquanto ele esteve aqui, a sua missão era, né, a exaltação do Pai, né? Então, nós devemos não apenas crer em Cristo, mas sim também pensar e agir assim como ele pensava e agia. Subtópico 2 fala o esvaziamento da sua glória. O apóstolo Paulo recorda que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, sendo ele igualmente Deus, compartilhando da mesma natureza do Pai, como a gente já estudou. Preferiu privar-se de seus direitos, não da sua divindade. Trata-se de um contraste como o primeiro Adão, que almejou ser como Deus, enquanto Cristo, o segundo Adão, sendo Deus, preocupou-se com o bem-estar dos outros. Essa realidade é confirmada quando Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, isto é, esvaziou-se voluntariamente, assumindo a natureza humana na forma de servo. Isso não significa a perda de sua divindade, mas a renúncia da glória que possuía na eternidade com o Pai. Então aqui esse esvaziamento foi da sua glória, né? Ele não se esvaziou da sua divindade, ele não deixou de ser Deus. Ele sempre foi Deus na eternidade. Quando nós já estudamos em lição anterior, ele sempre foi Deus, né? Desde a eternidade, ele estava ali na criação, ele estava em todo o tempo, né? Ele é Deus na eternidade, mas ele abdicou, ele esvaziou-se da sua glória, né? Estava ali, o texto diz aqui que ele aniquilou-se a si mesmo. Ele não usou das prerrogativas divinas, né? Mas ele preferiu o quê? Ali na forma de homem, na forma de servo. Ele estava na forma de servo, né? Diz aqui, essa realidade é confirmada quando Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Isto é, esvaziou-se voluntariamente, né? Voluntariamente. Ele quis assim, foi de sua vontade se esvaziar e abdicar, não usar das prerrogativas divinas. Ele não estava ali, apesar de ser Deus em toda a eternidade, continuava sendo Deus, mas ele não usou da sua glória, né? Ele não usou da sua glória. Ali você vê que na tentação de Jesus, né, Satanás, ele tentou por várias vezes que Jesus usasse, né? Ele disse que Jesus transformasse ali pedras em pão, né? Usasse do atributo ali da sua glória, mas Jesus não usou. Então ele estava ali em todas as vezes na forma de servo, né? Ele deixou ali, se esvaziando da sua glória. E disse aqui, isso não significa perda da sua divindade, mas a renúncia. Ele renunciou à sua glória, que possuía na eternidade com o Pai. Então ele estava na forma de servo, né? Estava na forma de servo. Subtópico 3, obediência sacrificial até a cruz. A obediência de Cristo foi plena, desde a encarnação até o Calvário. Na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele desceu à condição mais humilde e morreu como servo, em obediência ao Pai em favor dos pecadores. Submeteu-se à humilhação da cruz. Revela a Escritura que o primeiro Adão trouxe condenação e pecado, e Cristo, o segundo Adão, trouxe justiça de sua perfeita obediência. Essa verdade ratifica que a obra redentora do Filho está fundamentada na obediência completa de Cristo ao Pai. A nossa salvação é resultado dessa obediência e não de nossos méritos. Assim como Cristo, devemos obedecer à vontade do Pai. Então, só voltando para o subtópico 2, né, sobre o esvaziamento, ele diz aqui que Adão, ele estava preocupado com o seu bem-estar, né? Adão, ele estava querendo ser igual a Deus.
Quando ali a serpente engana Eva, ele diz, né? Que Eva disse que não podia comer, que Deus já tinha determinado uma ordem, que se não comesse daquele fruto que traria a morte. Mas ali a serpente afirma ali dizendo que não, que se comesse, Deus sabia, que proibiu, porque Deus sabia que no dia que o homem comesse ali daquele fruto, ele seria igual a Deus. E ali o homem come daquele fruto na intenção, na vontade de ser igual a Deus, assim como a serpente estava ali afirmando. Então Adão quis ser igual a Deus. E Jesus, o segundo Adão, Jesus estava diferente. Jesus era igual a Deus na essência, em tudo, porque ele era Deus. E nós vimos que ele, mesmo sendo igual a Deus, preferiu não usar das prerrogativas, abdicar ali, fazendo ali, se esvaziando da sua glória, né? Então, aqui no subtópico 3, na obediência sacrificial até a cruz, a gente vê que Jesus foi obediente em todos os momentos, né? Adão não, Adão foi desobediente. Adão é o contrário de Cristo. Adão foi desobediente. Ali é desobediente da ordem divina de não comer. Aí, o que é que trouxe essa desobediência de Adão? Essa desobediência de Adão trouxe condenação, trouxe morte pelo pecado. Já a obediência de Cristo, né? Jesus foi obediente ao Pai em todos os momentos. Essa obediência não trouxe morte, mas trouxe vida. Não trouxe morte, mas trouxe vida. Trouxe redenção. Aquilo que Adão trouxe foi morte, pecado. Jesus estava ali trazendo vida e redenção, né? Diz, a nossa salvação não depende, né, não é por nossos méritos, não é pela nossa obediência, né, pela nossos méritos, mas sim pela obediência de Cristo, né? A obediência de Cristo que nos traz a salvação. Então a obra toda foi de Cristo. Nós, por mais que nós tentássemos pelas nossas obras, nós não seríamos capazes, nós não somos capazes de nos redimir, nos reaproximarmos de Deus. Mas em Cristo, sim, nós somos nova criatura e nós, em Cristo, somos mais do que vencedores. Então, em Cristo, na obra de Cristo, é que nós alcançamos a salvação. Subtópico 2. A obra redentora do Filho. A ineficácia do sacerdote levítico. Subtópico 1. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez no ano, no dia da expiação, né? Levando sangue alheio, o sangue de animais, para fazer propiciação por seus pecados e pelos do povo. Esse sacrifício era repetido anualmente, porque não era suficiente para remover o pecado. O sumo sacerdote terreno era uma figura tipo de Cristo, que é o real, eterno sumo sacerdote. O santuário terreno era uma sombra, mas Cristo entrou no céu mesmo para interceder por nós diante do Pai. A entrada única de Cristo no santuário, com o seu próprio sangue, nos assegura uma eterna redenção. Por ser imperfeito, o sacerdote levítico foi substituído por um superior, o sacerdócio de Cristo, né? Então, o sacerdote levítico, lá do Antigo Testamento, quando Deus orienta ali a Moisés, né, o sacerdote levítico, né, ele era incompleto, né? Ele não apagava os pecados de uma vez por todas, ele apenas aplacava ali a ira de Deus, né? Ele aplacava. É tanto que era necessário repetidas vezes haver a necessidade daquele derramamento de sangue de animais, onde o sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava ali no Santo dos Santos do tabernáculo e oferecia aquele sacrifício por si próprio e pela todo o povo ali de Israel. Mas era necessário, ano após ano, haver aquele sacrifício. Por quê? Porque era incompleto, né? Porque era incompleto. Mas o sacrifício de Jesus, né? O sacrifício de Jesus foi feito uma vez só, né? Foi feito uma vez só. Ele é único, né? E ele sim remove de uma vez por todas o pecado, né? O sumo sacerdote ali, ele entrava ali, mas aquele sacrifício, aquele ritual levítico, era uma sombra, ou seja, ele apontava para Cristo, né? Que Cristo sim foi o sacrifício perfeito. Cristo era o sumo sacerdote perfeito.
ele sim, então ali era o santuário, ali era uma sombra, né, para a obra que Cristo iria fazer depois, né? Então, ali o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos, com sangue não dele, mas dos outros, né? Uma vez no ano. E Cristo entrou uma vez só no santo dos santos, os céus. Não ali no sacerdote, mas lá no céu de glória. Cristo entrou ali, depois do seu sacrifício, Cristo foi ao céu interceder por nós. Aquilo que o sumo sacerdote terreno, ele intercedia por ele e por toda ali a nação de Israel. Cristo, nosso sumo sacerdote, ele também entrou às portas celestiais, ele foi até os santos dos santos lá nos céus e está lá intercedendo por toda a humanidade. Então, a entrada de Cristo no santuário com seu próprio sangue, não foi sangue de animais, não foi sangue de outra pessoa, foi com seu próprio sangue, nos assegura de uma redenção, né? De uma eterna redenção. Por ser imperfeito, o sacrifício levítico foi substituído por um superior. Por ele ser imperfeito, o sacrifício levítico era imperfeito, né? Ele era necessário, ano após ano, né? Muitos animais foram mortos, mas Cristo não, foi apenas uma vez, né? Como diz aqui o subtópico 2, o sacrifício único e suficiente. Na antiga aliança, ofereciam-se sacrifícios continuamente pelo pecado por causa da ineficácia dessas ofertas. Diferente do sistema levítico, a morte de Jesus foi definitiva, completa e eficaz. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. A expressão uma vez indica que não há necessidade de repetição. O que ele fez é perfeito e eterno. A salvação não é por causa dos métodos ou rituais, mas ele é a plena e gratuita, alcançada pela fé na obra consumada de Jesus. Cristo, ao morrer, rasgou o véu que separava o homem da presença de Deus. Não há outro meio de salvação, nenhuma outra oferta, nenhum outro nome. O Calvário é suficiente. Então Jesus, né, ele não é segundo a tradição, ele não era da tribo de Levi e nem da linhagem de Arão para ser sumo sacerdote no sacrifício levítico, né? Ali da antiga aliança. Mas Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o superior, né? Ele é o sumo sacerdote eterno, o nosso sumo sacerdote eterno. Diz aqui o texto da nossa lição que Cristo, ao morrer, rasgou o véu do templo, né? Existia ali no tabernáculo um véu, ali, uma cortina que separava o lugar santo do lugar santo dos santos, né? Ninguém podia entrar ali a não ser o sumo sacerdote, né? E logo depois que foi a construção do templo, ali no templo também havia um véu, né, que separava aquele lugar. Mas diz a Bíblia Sagrada que Jesus Cristo, ao morrer ali na cruz, naquele momento o véu foi rasgado de alto a baixo, não foi de baixo para cima, não foi homem que rasgou, foi o próprio Deus, dando aí a nosso livre acesso, renovando ali, nos dando uma nova aliança, né? Nós agora temos acesso através de Cristo a Deus. Nós estamos agora reconciliados com Deus através de Jesus. Então, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, né? Então, o sacrifício agora é único. Somente Jesus e suficiente, não precisa de outro, não precisa morrer mais animais, ninguém mais é necessário. E agora Jesus Cristo, como a gente já estudou, ele é a única ponte, o único mediador entre Deus e o homem. É Jesus. Então, somente Ele é a nossa ponte, o nosso elo, o nosso sumo sacerdote. É Jesus, através do seu sacrifício único e suficiente, é suficiente para libertar o homem de todo o pecado. A substituição vicária, subtópico 3. A expressão vicária vem do latim vicarius, que significa em lugar de outro. A substituição vicária é inseparável da justiça divina. O pecado não pode ser ignorado e precisa ser punido. Em virtude disso, Deus não poupou seu próprio Filho, mas o entregou para morrer no nosso lugar, assumindo sobre si a penalidade que nos era destinada. No sistema sacrificial da lei, os animais
oferecidos tipificavam uma substituição, mas não removiam o pecado. Em Cristo, Cordeiro de Deus, a substituição é perfeita e definitiva. Na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Assim, em adoração, devemos viver para Cristo que morreu por nós. Então, a substituição vicária. Vicária aqui é substituição, né? Ele diz aqui que o significado é em lugar de outro, né? Então, na antiga aliança, o sacrifício era feito com sangue de animais. Aquele animal era morto em substituição da humanidade, das pessoas. Mas era necessário sempre morrer mais animais, porque aquele sacrifício era insuficiente. Ele apenas aplacava ali a ira divina, né? Abrandava ali a ira divina, né? A culpa, né? Então, aquele sangue aspergido ali, naquele sacrifício, era para apenas aliviar, vamos dizer assim, usar essa palavra, aliviar a culpa, abrandar. Mas o sacrifício de Cristo foi vicário, foi em substituição. Nós é que deveríamos morrer, porque nós é que pecamos, porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então, cada um de nós é que merecíamos a morte eterna. Mas Deus, na sua misericórdia, não nos deu o que merecíamos. E na sua graça, Jesus nos deu um favor imerecido. Ele se ofereceu em sacrifício. Ele morreu de uma vez por todas para pagar a humanidade, toda a raça humana, com o seu sangue. Então aqui foi essa substituição vicária. Em nosso lugar morreu Jesus. No meu e no seu lugar, Jesus morreu na cruz por todos nós. Então diz aqui o texto que o pecado não podia ficar impune, né? A raça humana não ia ficar impune, né? Dos seus erros, dos seus pecados, porque Ele é a justiça, Deus é justo. Mas para se cumprir a justiça, Jesus veio e morreu vicariamente, ou seja, em substituição da raça humana. Jesus foi e morreu, porque somente Ele é capaz de apagar o pecado da raça humana, porque Ele morreu sem pecado. Ele morreu, foi um sangue inocente, o Cordeiro de Deus, como diz João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus tira o pecado do mundo. Então, em Cristo, o Cordeiro de Deus, a substituição perfeita e definitiva na consumação dos séculos. Aí diz aqui o final do subtópico. Assim, em adoração devemos viver para Cristo que morreu por nós. Então, nós devemos somente a Ele adorar, porque Ele quem morreu na cruz do Calvário por todos nós. Tópico 3. A exaltação gloriosa do Filho. Então, nós já vimos a obra, né? Jesus veio, morreu, humilhou-se, se esvaziou da sua glória, morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e foi exaltado. Diz aqui, recebido a destra do Pai. Após sua humilhação voluntária, o Filho foi entronizado nos céus com glória eterna. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. A exaltação de Cristo está ligada à sua obediência perfeita. O verbo exaltou denota uma elevação acima de toda medida. Cristo não apenas venceu a morte, mas foi exaltado, a posição suprema no universo. Ocupou lugar de honra à destra do Pai, símbolo de autoridade, glória e soberania. Está assentado ali, expressa o reconhecimento divino da obra completa do Filho. Cristo não apenas voltou para o céu, Ele assentou-se no trono. Sua exaltação garante o nosso acesso à presença de Deus. Ele intercede por nós, reina e reina como Rei dos Reis. Então, Jesus, Ele não apenas morreu, mas Ele ressuscitou, porque era necessário que Ele fosse exaltado, que Ele ressuscitasse, porque não podia Jesus apenas morrer, porque se Ele apenas morresse e não ressuscitasse, Ele não teria o poder que Ele recebeu, que Ele tinha sobre a morte. Então Jesus venceu a morte, Ele foi exaltado, e assentou-se à direita de Deus Pai. Esse assentar-se é uma posição de descanso, né?
Mas quando a gente descansa, quando a gente senta, é porque a gente terminou o trabalho, a gente vai lá e senta e descansa, né? Nós, como humanos, nós cansamos, mas Jesus não é que ele cansou, ele não estava cansado, mas essa posição ali de sentar-se é uma posição de honra e uma posição de trabalho concluído. Então, Jesus, ao sentar-se ali no trono de Deus, ele subiu ao céu e assentou-se ali direito do Pai, era uma posição de exaltação e também de descanso no sentido de obra concluída, de obra feita. Então Jesus estava ali, trabalho feito, como ele disse lá na cruz, está consumado. Está consumado, está feito o trabalho. Morri por toda a humanidade. Então ali Jesus estava dizendo que estava completa a obra. Aí diz aqui que Cristo não apenas venceu a morte, mas foi exaltar a posição suprema, como diz a leitura que nós fizemos, né? Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, né? Figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para compadecer por nós. Então ele estava ali compadecendo pela nossa vida, pela toda a raça humana, né? E diz o texto aqui que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, Então, o nome de Jesus foi elevado e está acima de todo nome, né? O subtópico 2 fala isso, um nome acima de todo nome. Cristo recebeu de Deus Pai um nome que é sobre todo nome. Na Bíblia, o nome carrega o sentido de caráter e autoridade. Dessa forma, dizer que Cristo recebeu um nome sobre excelente, a Escritura afirma que nenhuma autoridade, seja visível ou invisível, se compara ao seu poder e posição. Isso significa que Cristo foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de todo o título que ele possa conferir, nessa era e também no porvir. Não existe poder algum que seja maior e nem mesmo igual ao poder de Cristo. Portanto, o nome de Jesus não é apenas um símbolo de fé, mas uma fonte real de autoridade espiritual. O Senhor Jesus delegou à igreja o uso do seu nome para curar, libertar, pregar e vencer as forças do mal. Então, o nome de Jesus está acima de todo nome. Não é apenas um nome, um título, como a gente tem muitos títulos aqui, de doutor, de pós-doutor, título esse, título aquele. Mas dizer que o nome de Jesus está acima de todo nome é do caráter, do poder de Jesus. A gente estudou que lá na lição onde a gente estudou sobre o Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade, a gente viu que os nomes de Deus davam ali atributos de Deus. Cada nome daquele tinha uma atribuição. Então o nome de Jesus também está ali sendo exaltado. Quando diz que o nome está sobre todo nome, quer dizer que Jesus está acima de todos. O seu poder está acima de todos. Ele foi exaltado e tem poder nos céus e na terra. E diz aqui que tanto no passado, no presente e no porvir. Jesus é todo poderoso. Não existe poder algum maior do que o poder de Jesus. O inferno não pode mais que Jesus, nem as potestades, nem o inimigo, nem ninguém. Homem algum tem o poder que há em Jesus. E esse nome tem poder e autoridade, né? Jesus, ele deu, né? Ele não é apenas um símbolo de fé, né? Mas ele é uma fonte real, né, de autoridade espiritual. Então, no nome de Jesus, nós podemos curar, libertar, pregar e vencer as forças do mal, como diz aqui o texto, né? Está lá em Marcos, Jesus deu essa autoridade, mas em seu nome. Não é que nós possamos nada, nós não temos poder, nós não temos autoridade, mas senão a autoridade que há no nome de Jesus. Então o nome de Jesus está acima sobre todo o nome, né? A soberania universal e retorno triunfal. A Escritura revela que todas as criaturas se curvarão diante de Jesus. Essa verdade aponta para a plena soberania de Cristo. A confissão universal de que Cristo é o Senhor se dará de duas maneiras: voluntária, por aqueles que creem e servem a Jesus como Salvador, e compulsória, por aqueles que o rejeitam, mas que reconhecerão em juízo. Hebreus completa a visão escatológica da soberania de Cristo, afirmando que ele voltará para levar para si os que o esperam. Essa vinda será em glória, poder e juízo. Sua glória será reconhecida por todos, para a salvação ou para a condenação. Ele voltará triunfante
para buscar a sua igreja e reinar eternamente. Então, essa soberania universal e retorno triunfal. Jesus, né, será reconhecido como Senhor dos senhores por todos, seja ele voluntariamente, como diz aqui, ou compulsório. Nós reconhecemos o senhorio de Cristo, nós cremos em Jesus e reconhecemos esse senhorio, esse poder que há em Jesus, ele como Filho de Deus, assim como ali, após a crucificação, quando os discípulos, né, alguns deles estavam presentes e um dos discípulos não estava presente, e quando eles começaram a afirmar que Jesus havia ressuscitado, aquele discípulo, por nome de Tomé, ele não creu. Ele disse que precisava ver, precisava pegar nos seus cravos, no seu lado, para comprovar que realmente Jesus havia ressuscitado. E quando Jesus se apresenta ali, que fala com Tomé, ele diz as palavras, Senhor meu e Deus meu, reconhecendo ali que Jesus estava exaltado, Jesus tinha ressuscitado, vencido a morte. E ali ele reconhece, né? Mas muitos não reconhecem, muitos não creem, muitos não creem, muitos ali, né, não creram que Jesus havia ressuscitado. E até hoje muitos não creem, mas diz a palavra de Deus que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Jesus é o Senhor, seja ele voluntariamente ou compulsoriamente. Hoje nós confessamos voluntariamente porque nós cremos, mas muitos só irão confessar naquele grande dia, que diz aqui o texto que Jesus irá voltar em grande glória. Não, ele não voltará mais ali como aquele cordeiro que morreu, ali como servo, ele voltará como Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ali, quando ele voltar, todo joelho se dobrará e reconhecerá que Jesus é o Rei dos reis. Mas que pena que aqueles que não reconhecerem antes, voluntariamente, naquele dia, irão reconhecer mais para a sua própria condenação. E lá irão ali ficar com remorso, irão ser condenados, perderão a salvação, porque não reconheceram voluntariamente que Jesus é Senhor dos senhores e Deus na sua vida. Então diz aqui que ele voltará triunfante para buscar a sua igreja e reinar eternamente. Então ele é rei dos reis. Então ele irá reinar eternamente, irá nos buscar. Ele voltará outra vez e levará nós com ele para a sua glória e reinará para todo sempre. Então, para encerrar, a conclusão diz assim: a obra do Filho é completa, suficiente e gloriosa. Da humilhação à exaltação, ele se humilhou para nos salvar, ofereceu-se em sacrifício vicário para nos redimir e foi exaltado para governar eternamente. Como igreja, somos chamados a viver em comunhão com essa verdade, aguardando o retorno do nosso Senhor e Salvador. Vivamos como servos daquele que nos serviu com sua vida e nos salvou com seu sangue. Então, para concluir, né, a obra do Filho, a obra de Deus, a obra de Jesus foi completa e suficiente. Né? A sua obra é suficiente para salvar todos que assim o creem. Né? Então ele veio, se humilhou, se entregou a sua vida. Ninguém o matou, ele mesmo a deu, como ele mesmo afirmou. Ele se entregou por cada um de nós, por mim e por você. Morreu na cruz do Calvário por toda a humanidade. E aquela obra, né, foi perfeita. Aquela obra foi perfeita, mas ele não apenas estava ali na posição de humilhação, ele não apenas morreu, mas ele ressuscitou e foi exaltado, né? Que possamos aguardar a sua vinda gloriosa como Rei e Senhor dos senhores. Então que possamos aguardar esse momento, reconhecendo que o seu sacrifício vicário foi suficiente para nos redimir e nos libertar do pecado. Então que possamos guardar essa lição de hoje maravilhosa, que a obra do Filho foi completa e foi por cada um de nós e por toda a raça humana. Que ficamos todos na paz do Senhor Jesus e que tenhamos um reconhecimento que Jesus é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Amém.